Atos 13, vamos lá. Eu vim aqui para pregar, não foi para falar de Covid. Olha aqui os corinhos bonitinhos aqui. Ó, pastor Reginaldo, que capricho aqui do louvor, ó. Tudo aqui. Eu acho que eu vou começar a cantar também, está tão aqui bonito. Aqui. Olha que capricho do pessoal. Vamos lá, irmãos. Atos 13, a parte final do versículo 22. Eu vou ler, você vai repetir. Diga assim: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Que versículo, hein, irmãos? Que versículo lindo da palavra. Eu resolvi pegar uma palavra especial nesta manhã. Eu sei que alguns faltaram com medo da Covid, as notícias, mas quem vem nessa manhã, eu quero trazer uma palavra voltada assim, para quem tem um potencial de liderança, ou é um líder ou um potencial. Eu resolvi pensar no ungido de Deus. O que é ser uma ungida de Deus? O que é ser ungido de Deus? O que é ter essa unção poderosa? O que é ter essa bênção? Será que uma pessoa pode se apresentar diante de Deus e falar, eu quero isso? Será que pessoas humanas podem olhar para alguém e escolher e falar, essa pessoa vai ser ungido ou uma ungida de Deus? Porque nós vemos qualidades inerentes a isso na sua vida. Será que nós podemos fazer isso? Será que está em nós isso? Esse texto de Atos 13, na parte inicial vai falar que Deus afastou o Saul, que não era gente boa, né? Mas depois Deus vai falar assim, ó, achei Davi. Puxa, que coisa, irmão. Que coisa linda, né? Deus falando que um dia ele passou os olhos dele sobre a terra, aí ele viu um menino, na época ele tinha, muito provavelmente, 17 anos de idade, ele não tinha 18 ainda, que vai demorar um tempo, ele vai reinar depois com 30, e há um prazo aí de um pouquinho mais de 12 anos, então ele era um adolescente, já no final da adolescência. A Bíblia diz que ele cuidava de ovelhas, as ovelhas do seu pai. Devia ser dedicado, ele tinha mais 7 irmãos, mas ele devia ser muito dedicado. E a Bíblia diz que Deus, a pessoa que lindo, Deus olhou para a terra, e Deus queria um rei para Israel. Porque Saul já tinha fracassado no propósito. E Deus foi olhando. Quem sabe o olhar dele passou pelo palácio do Saul, viu ali os príncipes. Quem sabe o olhar dele passou pelo quartel onde estavam os generais, ele viu ali os comandantes. O olhar dele foi passando pelas melhores famílias, no sentido financeiro, no sentido cultural. O olhar dele foi passando por muita gente. E de repente ele olhou e viu um menino ali com um cajado. Menino corajoso, valente, defensor das ovelhas. Eu penso que Deus deu um tempo. Sabe que Deus faz isso? Faz. Deus ficou olhando para aquele moço e falou assim, achei Davi. Achei Davi. Achei. Filho de Jessé. Jessé era o nome do seu pai. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Queridos irmãos, eu penso na Bíblia, jamais tivemos uma valorização de um homem maior do que esse. Abraão é chamado amigo de Deus, o outro é chamado profeta de Deus, o outro ali precursor de Jesus. Tudo isso é muito profundo e lindo. Mas Deus olhando para a terra, Ele falou, achei Davi, homem segundo o meu coração.
E completou, que fará toda a minha vontade. Ele olhou para Davi no final da sua adolescência e falou: ele é segundo o meu coração. Nós sabemos que Davi era um compositor, músico, cantor. Nós sabemos que Davi compôs ou escreveu quase a metade dos salmos. E você conhece a profundidade de cada salmo que está na Bíblia, a unção sobre o salmo. Nós sabemos que Davi tocava muitos instrumentos, inclusive quando Saul estava endemoniado, ele tocava a sua harpa e o demônio saía. Ele tinha tanta unção que, menino, antes disso aqui, ele era levado ali e ele tocava ali o seu instrumento e o demônio não resistia. Ele tocava instrumentos. Possivelmente Deus, quando olhou para Davi, ele viu um adorador, mas também ele viu um líder, porque ele cuidava das ovelhas. Ele viu um adorador e um líder. Ele falou: eu vou aperfeiçoar esse moço. Eu vou trabalhar na vida desse moço. E ele olhou para Davi e falou assim: eu achei Davi, homem segundo o meu coração. Ou seja, o coração dele está ligado com o meu. O que quer dizer? A inclinação dele é boa. A inclinação dele é salutar. A inclinação dele me agrada. E ele fará toda a minha vontade. Irmãos, todas as pessoas que passaram pela terra pecaram, em maior ou menor intensidade, e Davi está incluso nisso. Mas quando a gente lê os Salmos e lê tudo sobre Davi, a gente vai ver isso que Deus falou aqui. Ele era quebrantado, ele era voltado para Deus, ele nunca abandonou a Deus, por isso nunca perdeu uma guerra. Então Davi fora diferenciado. Tivera falhas, porque infelizmente viver nesse mundo propicia falhas. Mas ele agradou o coração de Deus, que possamos fazê-lo também. Diga assim: o ungido segundo o coração de Deus. Quem aqui quer ser ungido de Deus? Agora, quem quer ser segundo o coração de Deus, levanta a mão e fala: eu quero. Ser segundo o coração de Deus. Ser segundo o coração de Deus, Zé Maria, é como carimbar o passaporte para o céu, né? Passaporte daquele que entra em qualquer lugar, ser ungido segundo o coração de Deus. Ser ungido que agrada a Deus. Dá para ser ungido e não agradar? O Saul foi ungido e não agradou. Só para citar um. Ser ungido que agrada a Deus. Vamos lá, ungido segundo o coração de Deus. Em primeiro lugar, diga assim: é escolhido pelo Senhor. Olha lá o 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Samuel vai à casa de Jessé, tem um banquete esperando por ele. Ele era o grande profeta, o grande juiz, o grande sacerdote. Tinha um grande banquete. E Deus falou: você vai escolher um. Os irmãos todos passaram do mais velho ao menos velho que ali estava, o mais novo que ali estava, e Deus não testificou. Aí ele falou assim: não tem mais ninguém? Acabaram-se os moços? Aí ele falou: tem mais um, tem um que está trabalhando, então manda chamá-lo. Mandou chamá-lo, fez-lo entrar. A Bíblia diz que ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência, mas não foi isso que agradou a Deus. Deus vai além. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. O Samuel tinha altura próxima de 1,90 m, era forte. O Saul, 1,90 m, forte. Ele impunha pela presença. O rei Saul chegava chegando. O Davi tinha mais ou menos 1,70 m. A Bíblia diz que boa aparência, mas o diferencial do Davi era a unção que estava nele. O diferente nele era isso. Diferente do outro rei, ele chega assim. Quando Davi chegou, Deus falou: é esse. Quem escolheu Davi? Deus. Pois esse é ele. Aí Samuel tomou o chifre com o azeite, que era o costume à época,
e ungiu no meio do seu irmão. O chifre era uma coisa grande, enchia de azeite. A gente usa na testa. Eu acho que eu vou começar que nem no tempo lá. Derramava, né, João? Na cabeça. Aí o óleo descia pela orla de Arão. Aí então derramava aquele azeite assim. Mas era algo precioso. E ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o que aconteceu com ele? O Espírito do Senhor tomou conta da vida de Davi. Então Samuel levantou e foi embora. Então veja bem, irmãos. O ungido de Deus é escolhido por Deus, amém? Ninguém pode chegar no lugar e falar, eu estou escolhendo a mim mesmo para isso. E nem escolher alguém. A gente tem a tendência de se auto-escolher ou escolher outra pessoa para determinadas coisas. O chamado é de Deus, é Deus quem separa, é Deus quem designa, é Deus quem faz a obra. Quando Deus escolhe também não dá para fugir, se fugir vai virar o Jonas lá na baleia, é problema também. Mas é Deus quem escolhe. Para ser segundo o coração de Deus, sem dúvida alguma, precisa ser escolhido pelo Senhor. Se não for escolhido pelo Senhor, não conseguirá fazer nada daquilo que Deus projetou para a sua vida. Ainda que tenha alguma liderança na terra, mas será uma liderança muito deficitária. Mas quando nós somos escolhidos por Deus, Deus garante a bênção sobre as nossas vidas. O que Deus fez aí? Encheu Davi do Espírito Santo. Quando Deus escolhe, a partir daquele momento, Deus tem compromisso com a pessoa. O Davi não era, como eu disse, não era o mais forte, não era o mais alto, não era o mais inteligente, não era o mais preparado, mas foi escolhido por Deus. Ele era apenas um pastor de ovelhas, pastor literal de ovelhas. Mas o pastoreio de ovelhas indicava também uma liderança sobre pessoas. Cuidar de ovelhas é algo singular. As ovelhas têm peculiaridades interessantes. E quem consegue cuidar bem de ovelhas, vai conseguir liderar pessoas depois. Então Deus já estava trabalhando na vida do Davi a partir daquelas ovelhas. Nós sabemos que Moisés tornou quem foi e ele cuidou de ovelhas. Se você pegar grandes homens da Bíblia, eles foram pastor de ovelhas. Mas aqui, o Davi vai se tornar um homem segundo o coração de Deus, porque ele é escolhido por Deus. Deixa eu perguntar para você, você tem sentido o toque do Senhor? Você se sente escolhido ou escolhida por Deus? Quando você está orando, você sente Deus falando, você foi separado ou separada por mim? Você tem sentido esse toque abençoador do Senhor na tua vida? E se você sentiu, você aceitou o toque? E se você aceitou, você continuou com Deus? Porque nós temos muitas vezes aquele que é escolhido e aceita, depois não aceita mais. Tem pessoa que corre com Deus, ele anda com Deus, fazendo a vontade de Deus durante algum tempo. Depois ele fala, eu já fiz bastante a vontade de Deus. Agora eu vou usar a unção que eu tenho, eu vou fazer aquilo que eu acho correto. Tem pessoa que imagina que ela pode decidir o que fazer. Estou falando sério. Pastor, mas poucas pessoas? Não, quase todo mundo é assim. As pessoas aceitam a unção de Deus, mas depois de um tempo a pessoa fala, eu vou pensar o que eu gosto de fazer para Deus. Tem alguns mais espirituais, entre aspas, que falam, eu vou orar. Mas ora e pensa assim, não, eu não gosto de fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. Não. Ungido é escolhido por Deus para fazer o que Deus quer, para executar, nós vemos no versículo básico da mensagem, toda a vontade de Deus. Diga assim, toda a vontade de Deus. Davi foi escolhido para fazer a vontade de Deus. Você é uma pessoa escolhida para fazer a vontade de Deus, isso é sublime, irmãos. A vida aqui é rápida, rápida e rápida. A outra vida é eterna, eterna e eterna.
Nós estamos aqui para acertar a porta de entrada, entrar naquela vida e lá viver eternamente com o nosso Deus. Enquanto estamos aqui, nós temos uma missão, nós temos uma incumbência, nós temos algo a realizar. O que eu tenho que realizar? Você tem que fazer toda a vontade de Deus. Amém? Você precisa ser segundo o coração de Deus. Deus já te achou, Deus olhou e te achou. Ele te chamou pelo nome. Ele quer que você faça toda a vontade dele. Aplauda o Senhor. Ungido segundo o coração de Deus. Diga assim, é guiado pelo Senhor. Lá no capítulo 17, nós vemos o versículo 5, Davi, porém, disse ao filisteu, ele vai encontrar o gigante, ele vai lá levar comida para os irmãos, algumas encomendas, e ele encontra aquele gigante afrontando o povo de Israel, inclusive afrontando a Deus. E ele vai dizer para o filisteu na batalha, o filisteu, ele tinha quase 3 metros, tem gente que não acredita porque não vê, mas naquela época, 2,80 m, talvez, era comum aparecer gente. Chegou o filisteu, quase 3 metros, Davi 1,70 m, dava quase o dobro. O Davi era magrinho, o filisteu fortão. O Davi só sabia o cajado e uma funda, ele caçava com a funda, jogava aquelas pedrinhas. O filisteu tinha toda a armadura, tinha até aquele que levava o escudo à sua frente, o escudeiro dele, ele tinha espada. O filisteu olhou para o Davi e falou assim, mas o povo de Israel está brincando comigo, mas mandou esse menino para cá, está zombando de mim, eu vou te matar, jogar tuas carnes para as aves triturar. Aí o Davi vai chegar para ele e falar assim, ó, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Você tem afrontado esse Deus. Lá no versículo 50 diz assim, assim prevaleceu Davi contra o filisteu com a funda e com a pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Irmãos, isso aqui era impossível acontecer aos olhos humanos. O homem segundo o coração de Deus, o ungido segundo o coração de Deus, ele é direcionado, ele é guiado por Deus. O gigante era grande, né? Mas não era invencível. Faz tempo que eu li um comentário, eu nunca esqueci, ele falou assim, ó, o gigante grande significava que era difícil de ser vencido, né? Mas o Davi olhou e falou assim, é difícil eu errar a pedrinha, ele é grandão, é difícil eu errar essa pedrinha dele. Eu vou girar essa funda aqui, entendeu? Então depende da visão, como você olha. Se você olhar para o problema com medo, você já perdeu. Se você olhar para o problema com uma visão vitoriosa, você vence. Então Davi estava ali, o outro com a espada, ele sem espada, com as pedras. Será que aquela pedrinha poderia derrubar o gigante de quase 3 metros? Mesmo Davi tendo força, será que na força de Davi, aquela pedrinha na testa do gigante, na minha opinião, a pedrinha é só irritar o gigante quando tocasse nele. Tocou, o que é isso aí? Está tirando pedra. Mas na unção do Senhor, uma pedrinha vira uma montanha na cabeça do outro. Na unção de Deus, o Senhor te faz vencer. Muitas vezes a gente acha que vai vencer porque nós somos bons, nós somos fortes, nós somos inteligentes e capazes. A nossa vitória vem de Deus. Na unção de Deus, Ele nos guia, Ele nos direciona e nos faz vencer. Quando Davi enviou, rodou a sua funda e jogou aquela pedra, bateu na cabeça, o gigante caiu. Não era para ter caído, caiu. O Davi foi lá e pediu licença. O senhor me dá licença, eu sou um sem espada. Eu estou precisando da tua para cortar a tua cabeça. E cortou a cabeça e mexeu. Né? Ele usou a espada do gigante, que devia ser pesada também, né, o gigantão ali. Mas o ungido, segundo o coração de Deus, é guiado por Deus. Ele foi guiado por Deus até para ir no acampamento da guerra naquele momento.
Ele foi guiado por Deus para aceitar o desafio contra o gigante? Ele foi guiado por Deus para não aceitar a armadura do Saul quando esse lhe ofereceu? Ele foi guiado por Deus para pegar a funda mesmo ali com aquelas 5 pedrinhas? Ele foi guiado por Deus para rodar a funda e atirar a pedra na testa do gigante? Ele foi guiado por Deus para cortar a cabeça do gigante. Tinha que cortar, ou corta ou o gigante matava ele depois. Ele foi guiado por Deus naquela batalha. Então, ungido de Deus, segundo o seu coração, é guiado por Deus. Você não vai perder a batalha na qual você está envolvido. Você tem unção do alto e você não vai perder. Deus é com você, Deus te abençoa, Deus toca na tua vida, você está vencendo. Você vencerá, nada poderá deter você. Isso aqui não é uma frase de efeito, é uma realidade. Ungido, a ungida de Deus, é guiado pelo Senhor. E o inimigo não pode derrotar. Aplauda o Senhor. Ungido segundo o coração de Deus. Terceiro lugar, diga assim, é provado pelo Senhor. O capítulo 30 de 1 Samuel 8 diz, então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançará e tudo libertará. Aquela passagem que eu ministrei há pouco tempo, Davi estava numa batalha, quando chegou, com os seus 400 companheiros, chegou, tinha todo mundo perdido. Tinha levado os bens, a mulher, os filhos, quiseram matar Davi, a situação era terrível. Mas Davi vai consultar a Deus, eu vou atrás dele. Ele falou, vai atrás deles que vai dar certo. Mas a prova foi muito grande. A Bíblia diz que lá no versículo 19, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem filhos, nem filhos, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Essa aqui foi a última prova. Davi começou a ser provado desde o palácio, quando Saul, com ciúme do seu cargo, começou a tirar lanças contra Davi. Davi tem que fugir, ele vai ser perseguido por Saul, ele vai passar um tempo de muita provação. E agora esse texto aqui vai mostrar a última provação dele antes dele alcançar o trono de Israel. O que eu quero dizer é o seguinte, o ungido de Deus é provado. A gente imagina, porque tem unção do alto, vai estar tudo certo, não vai acontecer nada conosco. Parece que quando uma pessoa se converte, aí essa pessoa não pode ficar mais doente. Tem gente que ensina isso, né? É a maior heresia do céu. Converteu, não fica doente, aí os médicos vão quebrar, que converte todo mundo. Irmãos, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando você olha para a Bíblia, as pessoas mais abençoadas da Bíblia foram as mais provadas. Nós estamos passando por essa provação tão terrível. Isso é normal? Normal. Nós estamos num tempo de provação nesse mundo. O nosso lar é nos céus. Amém? Então aqui somos provados. Mas pastor, mas se eu for ungido segundo o coração de Deus, eu também vou ser provado? Vai. O Davi foi provado, porque se uma pessoa não for provada, experimentada, ela não tem condições de fazer o que Deus quer que ela realize. Se você não passar por provações na vida, você não vai estar sendo preparada pelo Senhor para vitória. Se você não passar pelas lutas que você tem passado, você não conseguiria alcançar lá na frente todo o êxito que Deus projetou para a tua vida. É em meio às provações que o Senhor vai nos forjando e fazendo de nós os servos e servas que Ele quer que sejamos. O Davi jamais seria o rei que foi, se ele não tivesse passado por cada uma daquelas provas que enfrentou. Então vou dizer uma coisa para você nesta manhã. As provas que você tem passado trarão grandes benefícios à tua vida, ainda que você não entenda agora. Vou dizer mais, você é ungido, você vai ser provado. Mas uma coisa é certa, a vitória virá. A bênção está sobre a tua cabeça. Deus não te abandonou e não o fará. Você é uma pessoa separada pelo Senhor, o momento pode estar difícil, mas Ele está cuidando de você. Acredita nisso?
Você vai comprovar todo o teu chamado depois que venceu a prova. Deus está trabalhando na tua vida, Ele está cuidando dos detalhes. O teu lar entrou nessa prova para ficar um lar melhor. A tua firma passar por essa crise para você ter uma firma melhor. A tua vida pessoal tem enfrentado essa luta para você ser uma pessoa melhor. Tudo que Deus permite nas nossas vidas é para nos aperfeiçoar. Deus não quer nos destruir. Deus quer fazer de você uma pessoa preparada para os embates da vida. Deus quer te conduzir para uma vida melhor, uma vida significativa nesse mundo. Você está sendo provado, mas a tendência é ser aprovado. Aplauda o Senhor. Eu vou encerrar essa mensagem. Ungido segundo o coração de Deus. Diga assim: é abençoado pelo Senhor. Já no segundo livro, no capítulo 5, nós vamos ler de 1 a 5, é muito bonito ali, mas eu vou ler só o 4 e o 5. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Davi tinha 30. Jesus começou o ministério dele com quantos anos? 30. Davi é um protótipo do Senhor lá na frente, como rei. Segundo a carne, Jesus, filho de Davi, segundo a carne. E em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e meio. Primeiro momento, ele vai viver muito tempo na região de Hebrom, e o povo da região vai entronizá-lo. Ele vai ficar 7 anos, depois que Saul morreu, 7 anos e meio reinando ali. O povo estava em ebulição no país. Mas, veja bem, nada acontece fácil. Parece que eu sou de Deus, tudo vai acontecer ao meu tempo. Não, acontece no tempo de Deus. É no tempo de Deus que acontece. 7 anos e meio depois, o povo foi até ele e reconheceu. Em Hebrom, tal, e diz aí, ó, em Jerusalém reinou 33 anos depois, deu 40 anos todo. Os demais líderes foram entendendo que ele era o homem segundo o coração de Deus. Esse entendimento muitas vezes é lento, mas é progressivo. Vai devagar, mas vai. O que Deus projetou para a tua vida vai acontecer, ainda que pareça que está demorando. Aquilo que Deus tem para você vai virar. O Davi ficou ali, olha, foi ungido, tinha 17 anos, foi para o palácio, venceu o gigante, se tornou um general, começou a vencer, foi perseguido. Pouquinho mais de 12 anos depois, ele vai reinar sobre parte do povo de Deus. Em mais 7 anos, ele reina sobre todo o mundo. Ele vai ter um reinado de 40 anos, absolutamente vencedor. Mas ele é abençoado pelo Senhor. Querido, eu estou concluindo essa palavra dizendo o seguinte: a gente valorizado, Deus age na nossa vida. Muitas vezes a gente imagina que a bênção de Deus é para daqui 10 minutos. Deus falou com você, Deus prometeu para você, mas a gente tem que saber esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus, eu repito, não é o nosso tempo. Se Deus desse todas as bênçãos que a gente queria hoje, essas bênçãos não seriam bênçãos, porque a gente não estaria preparados para as bênçãos, e a nossa situação ficaria ruim. Deus sabe cada momento para agir na tua vida. Eu quero concluir só citando aqui o Moisés, que eu citei no início. Moisés, ele foi salvo das águas, o nome dele já diz, Moisés significa tirado das águas. Ele é um milagre, porque ele não morreu nas águas. Ele é um milagre, porque ele foi criado pela filha do faraó. Ele é um milagre, porque ele fica 40 anos aprendendo tudo o que precisava para ser um grande líder sobre o povo hebreu e formar uma nação. Ele passou 40, você sabe o que é passar 40 anos se preparando para isso? Então Deus tem um tempo. Quando ele achou que estava preparado, muitas vezes a gente acha que está, e não estamos. Ele foi lá e tentou fazer a coisa à sua maneira, matou um egípcio, teve que fugir. Aí ele vai ficar mais 40 anos ali na casa do sogro, cuidando de ovelhas. E Deus vai preparando Moisés para ser o líder mais expoente do Velho Testamento. Ou seja, quando Moisés tirou o povo
do Egito. Ele tinha 80 anos. Na época ele vivia um pouco mais do que hoje, mas não era tanto mais. Tinha gente que chegava a 120, como foi o caso de Moisés. Hoje as pessoas estão chegando a 90 mais. Meu sogro vai fazer 90 anos. Então veja bem. Deus tem um tempo. Quando Moisés estava na casa, ele ficou até 13 anos com a mãe, aprendendo tudo sobre os hebreus e sobre Deus. Quando ele estava ali, com certeza ele teve um chamado. Ele sabia que era ungido de Deus. Ele sabia que ele era ungido de Deus. Ele sabia que Deus tinha um propósito na sua vida. Mas o que aconteceu? Ele fica 13 anos com a mãe. Falou assim, quando eu ficar maior de idade. Aquele tempo o maior de idade era 40. Talvez seja ainda hoje, a gente não notou, né? Só depois dos 40 que a pessoa está maior de idade. Eu acho que casar também tem que ser só depois dos 40. Não? A Bia nem olhou para mim ali, quando eu falei. Ela falou assim, pastor, o senhor está doido. Então veja bem, mas naquele tempo era 40. No tempo de Jesus já era 30, né? Naquele tempo era 40 de Moisés. Mas com 40 anos ele não estava pronto. E Deus tinha falado com ele. O que aconteceu? Ficou mais 40, trabalhando para a sogra e para o sogro. Isso ajuda. E no final ele se tornou o Moisés que conhecemos. O Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Foi escolhido por Deus. Amém? Foi escolhido, foi guiado por Deus. Amém? Foi provado por Deus também. Mas por fim ele foi abençoado. A bênção está chegando na tua vida. Pastor, já faz tempo que Deus falou. Não tanto tempo quanto citei aqui. A bênção está chegando, a tua vitória está chegando. A unção de Deus está na tua vida. A vitória é tua. Saia daqui com alento. E diga assim, eu sou ungido segundo o coração de Deus. Fique de pé e vamos